Olá pessoal, hoje como alguns me pediram, eu vou mostrar para vocês a receita do meu pão, tá? Ela é simples, ela é fácil, ela não tem grandes segredos, tá? E eu vou começar pelos ingredientes. Nessa bacia aqui, ó, tá meio ruim. Enfim, nessa bacia, o que eu vou colocar, tá? Eu vou usar uma meia xícara, essa aqui é a medida de meia xícara, tá? Mas tanto faz, né, meu? Eu vou colocar linhaça. O Rafa comprou a última vez linhaça dourada, mas eu nunca compro porque é muito cara. Eu compro geralmente a linhaça marrom, que é bem mais barata. E eu bato ela no liquidificador até virar farinha. Então, meia xícara de linhaça. Isso aqui é a fibra de trigo, tá? Também tem lojas de produtos naturais. Essa eu posso colocar meia xícara também. Eu coloco o churote, ou flocos de centeio. Essa eu coloco uma xícara inteira, não coloco só meia, tá? Então eu coloco duas medidas de meia xícara, tá? A proteína de soja, eu pego a pequenininha, a escura, que eu gosto mais, que ela tem uma corzinha mais legal. Aveia, também eu coloco meia xícara. E daí as sementes, eu coloco aqui chia e gergelim. Como as sementes elas são mais caras, eu coloco meia as duas juntas, então um quarto de cada eu coloco, tá? Daí, 3 colherinhas bem cheias de sal, meia também, a medidinha, né, de açúcar. Pode ser o branco, pode ser o mascavo, tanto faz. O mascavo ele dá uma cor mais bonitinha, né, então por isso que eu uso. E mais ou menos meia xícara de óleo. Pode ser banha, pode ser a manteiga, pode ser margarina, usa a gordura que você tiver, tá bom? Eu uso óleo porque daí fica um pão vegano e fica um pão, né, claro, vegano sem lactose também, tá? Esse é o up desse pão também. Vamos lá, então, vai ficar uma xícara, duas, porque esse aqui eu coloco duas, né? Uma xícara, duas, 3,5, tá? Só que assim, gente, aqui que tá o segredo mais bacana desse pão. Ele não tem uma regra, tá? Não tem que ter exatamente esses ingredientes, tá? O importante, aqui deu 3, tá? O importante é você ter, em média, 3,5, 4,5 xícaras de sementes integrais. Então, eu já coloquei, tive uma época que eu colocava quibe, tinha uma época que eu colocava semente de girassol, que são artigos um pouco mais caros, eu morava em Juí, era mais barato, usava. Eu já coloquei outros ingredientes, eu colocava germe de trigo. Então, assim, não tem uma regra. Você vai na loja de produtos naturais e você escolhe o que você quer colocar. Ah, eu não gosto de gergelim. Eu já coloquei quinoa também, mas quinoa é muito caro, eu achei, né? Então assim, ó, eu não quero colocar chia porque eu acho muito forte. Coloca gergelim. Ah, mas eu não gosto de gergelim com casca, eu gosto daquele branquinho. Coloca aquele branquinho. Tudo varia com o teu gosto e o preço das coisas, né? Eu coloco geralmente os mais baratos, porque, né? Porque vocês sabem por quê, né? Então não tem uma regra em relação às sementes. Se você tem só gergelim, linhaça e aveia, coloca os 3, uma xícara de cada. Entendeu? Isso que é o legal do pão. Vamos continuar. Eu vou colocar esses ingredientes, então vai dar 3 xícaras aqui, junto com açúcar e com óleo e com sal. Eu vou colocar na bacia e vou colocar 1,5 litro de água fervendo. Tá joia? Ó, colocou as 3 colheres de sopa do fermento biológico granulado, dá uma mexidinha assim, ó, para misturar primeiro com... deixa eu fazer sombra aqui. Para misturar primeiro com a farinha branca, assim por cima para não ficar tão direto, né? E depois você amassa bem a massa. Na hora de amassar, gente, tenha sempre uma chaleira de água, né? Um copo, um pouco mais, junto com você. Porque pode ser que você precise. Pode ser, tipo, agora eu precisei, tá? Eu coloquei um pouquinho mais de água pra a massa misturar melhor, tá? Mas não vai precisar muito mais do que aquele 1,5 litro, tá? Se tiver farinha integral, daí sim, deve precisar um pouquinho mais de água, mas aí na mistura você coloca esse um pouco de água a mais, tá? Você põe um copo americano a mais de água na hora de escaldar, tá bom? Então, gente, tá aqui o pão pronto, tá? Eu deixo ele uns minutinhos na forma pra suar, tá? Isso é uma coisa bem nova que eu faço. Faz pouco tempo que eu faço isso. E daí eu aproveito um pouco mais a umidade. Tá aqui, ó. Ele tá tão macio, gente, que eu tenho medo de quebrar ele,
de amassar ele, sabe? Vocês não me viram fazendo isso, mas é que é bem simples, tá? Você tira, depois de uma hora de crescendo na bacia, só tira da bacia, dá mais uma amassadinha, divide ela em 4. Gente, ó, em 4 nessa forma aqui, ó, tá? Tem esse, que no caso esse pão médio, tá? Tem essa forma aqui, ó, que eu também tenho. Ali, ó. Observa a diferença. Que é a forma grande, daí teria que ser só 3 formas daí dessa aqui. Que daí equivale ao mesmo tanto de massa. Então, continue. Você tira a massa da bacia, joga na forma, divide em 4 na pequena, 4 na pequena, 3 da grande. E daí você põe pra crescer por volta de meia hora, 40 minutos. Se a massa for muito mole, tem que cuidar muito para não escorrer, tá? Então tem que deixar crescer um pouco menos. Mas se a massa tá um pouco mais firme, ela gruda na mão, mas que ela é um pouco mais firme, daí pode deixar um pouquinho mais. Eu aqui em casa, eu ligo o forno, porque o forno tem que estar quente, né? Pra você colocar o pão no forno tem que estar quente. Eu ligo o forno, enquanto o forno tá esquentando, o pão tá crescendo. No que o forno tá bem quente, eu já coloco ele dentro, tá? Aqui que vai um dos segredos, que não é segredo nenhum, né? Mas que eu acho. É o tempo de forno. Para que ele fique úmido, você precisa necessariamente não deixar ele muito tempo no forno. Porque quanto mais tempo no forno, mais ele seca. Ele vai assar e vai secar. O que eu percebi é que assim, ó, quando você sente cheiro de pão assado, aquele cheiro gostoso dentro de casa, é porque tá quase bom, tá? Deixa mais um pouquinho e daí tá pronto. Para essa quantidade de massa, leva para mim em torno dos 40 a 50 minutos, tá? Se você deixar exceder esse tempo, ele vai assar demais, ele vai ficar seco. Mas assim, ó, tu vai sentir ele seco no segundo ou terceiro dia em diante, né? Antes ele já tá gostoso, ele é mais cascudinho, pra quem gosta dele mais cascudo, né? E é isso. Qual que é o segredo que eu quero passar pra vocês hoje especificamente? O maior segredo que eu vou passar pra vocês é como manter ele mais tempo, aliás, como não permitir com que ele seque muito com o tempo. Por exemplo, assim, aqui em casa não seca não, porque, né, 4 pães, isso vai em 2 dias. Não, calma. 3 dias e meio, 4, tá? Esses pão pequeno. Então, mas pra você é muita massa, vai sobrar, vai ficar uma semana comendo aquele pão, vai envelhecer. A minha dica é bem simples. Compartilhe, tá? Faça o teu pão, faça os 4 pães e dê pro teu vizinho, dê para um amigo, dê para um conhecido. Às vezes, na minha vida, o pão, ele foi a porta de entrada para um bom contato. Então, você dá um pão, você abre uma porta para conversar com algum conhecido, algum colega de trabalho, sei lá. Alguma pessoa que você sente no coração que você gostaria de conversar, de falar sobre o evangelho, de demonstrar amor, dá um pão. Todo mundo gosta de pão, tá, gente? E, em geral, as pessoas gostam muito desse pão. Tem sim aqueles que não gostam. Mas, em geral, as pessoas gostam, tá bom? Então, compartilhe amor, compartilhe pão. Qualquer dúvida, pessoal, escrevam aqui embaixo nas descrições, me mandem um WhatsApp, tá? Eu tiro as dúvidas. Legal? É isso aí.